Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? O Cláudio é fisioterapeuta, técnico ambiental e mora em Minas Gerais. Em 2001, ele estava dirigindo na estrada quando, de repente, a roda do carro da frente se soltou e bateu contra o carro dele, subindo pelo para-brisa e batendo na testa dele. Ele desmaiou. Ele passou 11 dias em coma e teve uma EQM. Essa entrevista foi dividida em duas partes, ambas publicadas hoje, com 1 hora de diferença entre a primeira parte e a segunda parte, ou seja, a segunda parte será publicada hoje, às 19 horas. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Você vai amar. Bom proveito! Boa tarde, Cláudio. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós a sua experiência de quase morte e outras experiências que você tenha a nos contar. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga de onde está falando, o que você faz e nos conte tudo sobre suas experiências no maior detalhe que for possível. Muito obrigado desde já e a palavra está com você. Boa tarde a todos, obrigado a todos pela oportunidade aí, né? E vamos lá, meu nome é Cláudio Costa, estou falando aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou empregado público, trabalho especificamente com técnico ambiental, né, numa área de proteção ambiental. À noite eu sou fisioterapeuta e sou formado também em enfermagem. Então vamos começar, vou contextualizar o nosso diálogo assim, de maneira bem no início, porque toda essa diálogo vamos ter. Eu vou primeiro contar uma parte da minha infância até chegar na EQM e a gente vai evoluindo para que nesse junção de fatos e casos acontecidos a gente tenha, né, uma noção da que tudo aquilo que está atrelado num plano, né? Então, acho que nós não estamos aqui soltos, nós estamos aqui sem um acompanhamento, vamos assim dizer, né, de um outro plano, de uma outra energia que nos acompanha. Então vamos lá. Os sonhos de infância, entre 5, 6 até os 11 anos, eu tinha um sonho frequente, um sonho recorrente, de que eu estava num plano, um plano muito claro, e com uma outra criança basicamente da mesma idade. Tinha vezes no sonho que eu conseguia identificar essa criança, que era uma menina de pele muito branca, como fosse uma louça bem clara e um cabelo bem preto, e um plano todo assim de luz que não se via paredes, não se via assim mais nada além de luz, que a gente brincava, e era uma satisfação enorme, né? Era como se aquela criança fosse a explicação de uma existência, como se fosse uma plenitude que se não se buscasse mais nada, que aquela é a fonte de primária, que você estaria, que você não queria mais sair dali, fosse o lar mesmo. Então esse sonho se repetia entre os 6 anos até os 11 anos, quando começou a adolescência, e esse sonho ele parou, né? Mas o fato depois desse sonho é que eu fiquei muito assim conectado com esse outro plano dessa criança, e especificamente com essa criança. Eu levei esse ser, né? Vou falar ser, que a criança está no nosso plano, né? É um sonho de um outro plano. Então essa criança, ela me acompanhou sempre em pensamento, em sentimento, e eu evoluí com esses sonhos e com essa busca, como se eu tivesse que encontrá-lo ainda aqui na Terra, assim, né? Ainda na vida física. Enfim, então vamos adiantar. Chegamos em 2001, onde ocorreu a EQM. A minha EQM se deu da seguinte forma: eu estava vindo, era carnaval, estava vindo do interior, né, com a minha família, eu, a minha esposa, meu irmão e meu cunhado do carro, 4 pessoas no carro, vindo sentido do interior a sentido Belo Horizonte. Então nós temos aqui em Belo Horizonte uma anel rodoviária, que é uma pista de ligação
de um extremo ao outro da capital, né? E o trânsito muito saturado, enfim, né? Cada vez que passa tá mais complicado. Mas enfim, lá em 2001, quando a gente estava voltando do interior, eu trafegava na pista do meio, são 3 pistas, né? De um lado, 3 pistas do outro. Eu trafegava na pista do meio quando um carro passou pela minha esquerda em alta velocidade e a roda dele arrancou. E a roda arrancou, esse carro tangenciou na minha frente para a direita e parou no acostamento. Só que o pneu dele foi quicando na frente do meu carro e bateu na traseira de um carro que ia seguir a minha frente. Esse pneu voltou e bateu no para-brisa do carro que eu seguia. Então ele bateu entre o para-brisa e o teto do carro e correu para dentro do carro e acertou a minha testa, especificamente a minha testa, aonde eu desmaiei na hora, né? Esse relato que eu conto para todos, que eu estou contando no canal, é um relato contado pelas pessoas que estavam no carro. Depois, quando chegou no hospital, é que nós vamos entrar na EQM por minha parte, assim, da minha consciência. Então, assim, esse foi o relato das pessoas. Então, esse pneu pegou na minha testa, eu apaguei na hora, né? Os vidros do carro estouraram pela pressão interna e quando o pessoal levantou, meu irmão levantou, o pessoal de trás, do banco de trás também, passou aquele susto, o carro estava seguindo sozinho, eu sangrando muito, quando meu irmão puxou o volante do carro e entrou para dentro de uma empresa e bateu num caminhão lá, para onde o resgate do Corpo de Bombeiros pegou a gente lá e levou a gente para o Hospital João 23, que é um hospital referência aqui em Belo Horizonte, para esses acidentes emergenciais. Então, enfim, então eu nessa primeira parte do acidente eu não tenho lembrança nenhuma. Mas a passar os dias no hospital que eu estava, eu despertei assim conscientemente no hospital no 11º dia, que foi a minha alta. Então, durante esse tempo que eu estava lá, é como se minha consciência tivesse saído do corpo e estivesse presa ao teto, como se eu fosse uma câmera, vendo um Big Brother acontecendo. Eu estava numa área de enfermaria, primeiro eu saí da UTI, fui para a enfermaria, então essa experiência eu tenho ela na enfermaria. Eu estava preso no teto, como se fosse num ângulo, em algum ângulo do quarto da enfermaria, vendo tudo o que acontecia. E o curioso disso é que as pessoas interagiam comigo no corpo e eu ouvia nessa consciência no teto. Eles falavam comigo, algum comando breve, que foi uma pancada forte na cabeça, e eu demorei a me recuperar, né? Foi muitos meses, até anos para recuperar. Então, assim, ficou esses diálogos, assim, as pessoas falavam comigo no corpo e eu respondia no teto. Mas quando eu respondia, eu ouvia eles nessa consciência no teto, mas eu não via corpo, não via nada. Eu via o meu corpo lá embaixo, as pessoas, uma ou outra cama de uma outra pessoa hospitalizada, e quando eles me falavam, eu ouvia na parte de cima e respondia, né? Ah, Cláudio, você conhece fulano? Conheço, está sentindo dor? Não. E o curioso à medida que a memória vai ficando mais retroativa, ou seja, quanto mais, nos primeiros dias no hospital, eu estava mais preso ao teto, mais longe do corpo. E à medida que o meu corpo foi recuperando, que eu saí no 11º dia, que eu ganhei alta. Então, assim, eu fui me aproximando. Então foram flashes, eu não tenho lembrança muito clara assim. Ah, Cláudio, você lembra os 11 dias no hospital? Você lembra todos os 11 dias com clareza? Com EQM clara? Não. Eu tenho flashes de lembrança dessa EQM, mas essas lembranças que eu tenho é muito clara. Nenhuma delas a minha esposa me pega no leito, eu já estava andando, eu estava deambulando, que a gente fala na área de saúde, e me levou para o banheiro, né? E eu estava mais próximo do meu corpo. É como se eu estivesse num drone voando atrás do meu corpo. A minha esposa me escorando de lado, me segurando, me amparando, e eu indo para o banheiro. Então, durante todo esse tempo, né, até o 11º dia, de 1 ao 10º dia, eu não senti dor nenhuma.
No 11º dia, que eu tive uma consciência de dor, que foi quando a médica tirou os pontos do meu rosto. O pessoal fez um trabalho até muito bom, né, porque abriu muito a minha parte frontal do meu rosto, e eles fizeram um trabalho bom e tinha muito ponto. Então, assim, quando ela tirou o ponto, eu tive, durante esse tempo, a primeira sensação de dor mesmo, de fato. Quando ela tirou o ponto, eu lembro da dor, e aí eu já estava no meu corpo, eu já não estava mais no teto, né? E a última lembrança que eu tenho, que pelo que eu estou imaginando, foi num dia antes ou 2 dias antes da minha alta, dela me perguntando, né, assim, juntou os familiares e perguntando quem que era esse, quem que era aquele, e eu respondendo. Então, nessa fase, eu estava bem mais perto do corpo, mas eu não respondi no corpo ainda. Então, enfim, essa foi a experiência de EQM que eu tive. Quando cheguei em casa, uma coisa muito clara que eu tenho nesse dia, quando eu cheguei em casa, que me deitaram na cama, eu tenho uma lembrança muito clara de eu pensar comigo mesmo. Eu pensei comigo mesmo assim, quase que eu fui. Eu tenho que melhorar. É como se tivesse uma lição que não fosse cumprida, mas que a qualquer momento a gente fosse chamado e eu poderia ter sido um aluno. Eu estou fazendo uma metáfora com isso. Pudesse ter estudado mais, pudesse ter sido melhor sei lá, um ser humano melhor, seria assim falando. Então pronto, então essa foi a experiência. Eu fiquei uns 6 meses, 1 ano, sempre meio que assim, parava, olhava para um canto e a pessoa só respondia o que me perguntavam. E o médico falou que assim que meu cérebro desinchasse, que essa pressão nas meninges diminuísse, eu voltaria, né? Que não tinha uma lesão no tecido cerebral, você tinha um edema e um inchaço. Então foi isso, aí evoluiu e a vida seguiu. Vamos partir para o ano de 2001. Em 2001, eu tive um processo depressivo muito grande, muito, que me atrapalhou muito, ela foi vindo de maneira insidiosa, foi se instalando, instalando, e eu já trabalhava no setor público, eu estava no computador na época, e nessa fase da evolução dessa depressão, eu estava pensando, arquitetando como que eu tiraria a minha vida, pensando no suicídio mesmo, como que eu sairia da minha vida. Eu comecei a pensar esses pensamentos ruins contra mim mesmo, e naquele dia no computador, foi uma manhã, eu estava no computador arquitetando isso comigo mesmo, assim, naquele psicosfera depressiva, e pensando nisso. Mas como se em determinado momento, como se eu tivesse tomado assim uma injeção, né, de Rivotril, de alguma endorfina da felicidade na minha artéria, que tudo mudou, o meu pensamento mudou, eu senti uma paz, eu senti uma presença muito grande de carinho, de proximidade, de afeto, e minha consciência começou a me falar, né? Na época eu não tinha essa interpretação, eu falava consciência, mas hoje eu acho que algum ser, alguma presença, inteligência de uma outra dimensão, vamos assim falar, que estava tentando me tirar daquela faixa vibratória de suicídio, porque senão eu ia seguir arquitetando uma coisa contra mim mesmo. Então essa voz na minha cabeça me pediu que eu procurasse algum curso da área de saúde, que esse curso da área de saúde iria me ajudar, iria me fazer entender, valorizar a vida, e iria me ajudar, e que juntamente com o curso que eu ia fazer na área da saúde, eu também eu iria escrever um livro, sendo que, só um ressalvo, que eu não gosto de escrever, né? A gente escreve de trabalho, mas eu não sou um cara literário, assim, vamos dizer, que gosta de ficar escrevendo, enfim. Aí, nessa época, eu ouvi essa voz, abri o Google e bati lá curso da área de saúde. E tinha lá na Santa Casa de Belo Horizonte um curso de técnico de enfermagem. E eu entrei, coincidentemente tinha inscrição aberta, eu fiz a inscrição,
e marquei a prova de seleção, e nessa mesma hora, depois que eu fiz a inscrição, a voz continuou falando que naquela noite eu iria escrever um livro, que juntamente com o curso da área da saúde, iria me fazer entender e afastar o risco de suicídio. Aí eu peguei umas folhas de rascunhos, né, um pacote bom, expressivo de folhas, levei para casa e, sem saber como que eu escreveria isso, simplesmente obedeci. E cheguei em casa naquela noite, escrevi 8 páginas. Eu peguei os papéis, coloquei e fiquei esperando algum dom divino, alguma coisa acontecer, né? Mas se me falou, vai me falar de novo. Aí a minha consciência começou a me falar novamente e eu comecei a escrever uma história que terminou num livro, mas é um livro não publicado, é um livro que está comigo mesmo. Penso eu que nesse acompanhamento foi um acompanhamento, uma terapia comigo, juntamente com alguns eventos que eu vou continuar concluindo, para me entender, né, e nesse resgate humano, nessa evolução humana. Aí eu escrevi esse livro, ele chama Retalho de Vida. É um livro que aconteceu na década de 40, no auge das empresas de tecelagem no Brasil, que conta a história de um jovem, né, dentro de um drama de romance. Eu não vou entrar em detalhes do livro, porque eu não estou aqui para fazer propaganda, nem para, né, só concluindo dentro da nossa experiência, que eu acho cabível, né? Então, assim, esse jovem se apaixona por uma jovem que para ele era a razão da vida dele, e ele começa a ter uma visão da vida diferente depois desse amor pelo ser humano com essa jovem. Eles se amam, mas por uma situação lá, de uma época muito restrita, essa jovem fica grávida, mas não era uma gravidez, ela estava com uma doença, e a sociedade obriga eles se casarem, e ele tinha uma situação para resolver ainda com os familiares, que era em Sorocaba, né? Ele nasceu em São João del Rei. Essa história se passa no livro em Diamantina, em Minas Gerais, e ele viaja para Sorocaba, e nesse período, devido a uma doença avassaladora, a noiva dele vem a óbito, e quando ele volta, ela foi criada pela tia dela, ela também era órfã, e ele resolve por fim a vida. Ele sai completamente perturbado e põe fim à vida dele. Então, assim, com essa história que veio nesse retalho de vida, eu trouxe uma história comigo que ele revelou para mim a presença de amor. Uma presença, e esse jovem seria eu, no livro, que eu entendi isso. São personagens com nomes que veio pela escrita, né? Assim, da mesma maneira que a consciência me falou, mas são pessoas que viveram nessa época, e eu me identifiquei com esse rapaz que cometeu suicídio. Então, enfim, aí esse livro mexeu muito comigo, assim, tanto que eu leio com frequência e parece que eu estou lendo uma obra de uma outra pessoa, né, de um outro escritor, com poesia, com beleza, com uma visão humana muito grande, né, no relato desse romance. Isso foi em 2009, né? Em 2010 eu já tinha praticamente escrito todo o livro, né? E já tinha formado também no curso de enfermagem, 10, 11 por aí, e a vida seguiu até 2023, é um outro ponto específico, porque com essa história, com a EQM, eu sempre fui uma pessoa muito cética, né? Eu sempre quis entender as coisas, assim, eu não consigo simplesmente, a fé para mim era um momento difícil, porque eu tinha que entender, né? Se tem uma vida, tem que ter uma condição para essa vida continuar, enfim. Então eu continuei ainda, dessa pessoa muito cética, muito em dúvida com isso, mas uma crise depressiva igual a de 2009 eu não tive mais. Mas ficou uma lacuna do porquê. Até dessa personalidade questionadora minha, eu fiquei
Eu fiquei, mas por que isso? Por que eu recebi esse livro? Por que uma história tão bonita termina com a morte de duas pessoas que tinham um romance, que tinha tudo para ter uma vida feliz, para enfim, né, seguir o caminho normal da rotina, que é, sei lá, criar família, enfim. Então isso ficou uma dúvida muito grande em mim e eu fiquei muito perturbado com isso ainda. Fiquei perturbado, mas a vida seguia, né? Quando foi em 2021, só fazendo um adendo, né, entre o primeiro livro de 2009 até 2011, em 2021 eu estava no setor de trabalho, uma amiga minha que trabalhava lá, já até saiu da empresa, ela do nada ela segurou minha mão e olhou para mim e falou assim: você tem jeito de fisioterapeuta, você tem um jeitão de fisioterapeuta. Mas por que você está dizendo? Não sei. Me vê que você tem um jeito de fisioterapeuta. Aí eu peguei e peguei aquilo como uma mensagem. Eu falei assim, não, eu não falei nada com a Sirlene, por que ela está falando isso comigo? Aí eu, do mesmo modo, lá em 2009, que a consciência me falou, essa voz falou na minha cabeça, eu tive aquilo como uma sugestão. Aí naquele ano, em 2021, perdão, não foi 2021, foi a minha formatura. Isso foi em 2016. Aí em 2016 eu tive aquilo que foi uma sugestão e fiz o Enem naquele ano e passei, consegui uma bolsa 100% e fui estudar o curso de fisioterapeuta. Aí formei em 2021 e como eu sou concursado, eu não saí do meu trabalho e concilio os atendimentos de home care da fisioterapeuta quando eu posso à noite, no final de semana. Enfim, aí comecei a trabalhar e vi que essas duas áreas da saúde sugeridas me sugeria algo no sentido de que eu deveria trabalhar com o ser humano e trabalhar com a melhoria do ser humano, né? E eu tenho consciência que isso, para mim, né, quando eu volto lá em 2009, naquela situação terrível que eu tive, foi uma junção que ajudou nessa melhoria minha, nessa visão. Problemas todos nós o temos, mas daí tudo passa, né, como, enfim, todos os momentos, mas esses problemas, esses momentos de angústia também passam, e que não cabe a nós, assim, recorrer a pensar em arquitetar contra a própria vida. Foi o meu caso. Então, aí eu formei em 2021, e quando foi em 2023, essa voz começou a me falar novamente. Uma curiosidade, que em 2009, na primeira voz que falou, era uma voz de homem, em 2009. Em 2023, quando essa voz voltou a me falar, mas bem clara, que eu deveria escrever um outro livro que, através dessa escrita, explicaria o sofrimento humano em geral, assim, do que eu passei lá em 2009, que eu arquitetava contra a minha própria vida, e também me explicaria aquela lacuna que eu disse, que fica entre o livro Retalhos de Vida, porque os jovens lá, que eu me identifiquei com um deles, que cometeu suicídio, porque teria morrido. Então, assim, aí em 2023 eu comecei novamente, eu peguei as folhas e comecei a escrever um livro. Só que esse livro, o primeiro livro que foi escrito em 2009, que arremete lá em 1940 até 50, e ele foi mais além, ele foi lá no início do período feudal, né? Eu nunca fui bom em história, mas, sei lá, 1200, algo assim, né? No final do período feudal, alguma coisa nesse sentido, no final do período inquisitivo. Então, assim, esse livro transcorre de camponeses que viviam naquela época e eram agregados na terra de um senhor, né? Vamos falar assim, senhor feudal, exemplo. Assim, seria o senhor dono da terra, o proprietário da terra, que era muito ruim para esses camponeses. Era um trabalho escravo que esse senhor feudal
né, cometia atrocidades com eles, e eles viviam ali no mínimo da subsistência humana que requer um ser humano para viver. Então esse moço, esse senhor feudal, esse senhor dono da terra, teve um filho, e esse filho, eu me identifiquei com ele na história. Depois quando eu fui lendo o livro, eu me identifiquei como esse filho desse senhor feudal. Mas esse senhor feudal, o que aconteceu? E era uma época extremamente machista, uma época em que a sucessão de poder era muito assim ligada ao homem. Que se um rei, um senhor feudal, um proprietário de terra, um conde, tivesse um filho, homem, ele teria todo o louvor da época e teria o orgulho desse proprietário de terra, desse rei, na sucessão do poder, da riqueza, do poder temporal dessas pessoas. Então, assim, ele teve um envolvimento com uma camponesa, uma bela camponesa da época, e que ele sequestra essa camponesa e submete ela ao cárcere privado, né, enfim, e ele tem um filho com ela, com essa camponesa. Então esse filho, um filho homem, e esse filho homem era o orgulho dele. Só um parênteses que eu esqueci da história. Ele casou com uma outra proprietária de terra importante da época, antes de ter o filho com essa camponesa, e esse filho nasceu uma menina. Então, quando ele teve a notícia da menina, ele ficou muito perturbado com isso, porque ele já tinha preparado na sucessão de terra dele que seria um homem para herdar o nome dele. Não vou falar o sobrenome nem nome, para não criar interpretações aqui. O que vale é o fato em si, para a gente tentar contextualizar dentro da história. Então ele teve essa filha e tipo, ficou como se fosse uma filha dele legítima, mas não gostou, ele não queria aquela criança, menina. Então ele envolveu com essa, quase que juntamente, né, temporalmente falando, ele se envolveu com essa camponesa e a sequestrou e ficou com ela, e assassinou os pais dela, e ela era noiva, assassinou o noivo dela, e ficou com essa camponesa, se submetendo ela como uma escrava sexual, e ele teve um filho com ela. Então esse filho, eu me identifiquei com esse filho desse cara, desse homem mau dessa época que eu estou narrando aqui. Então esse filho, o que ele faz? Ele pega esse filho, como se fosse o filho dele, fica com esse filho dele, ele pega essa menina juntamente com uma outra, a mãe da menina, que seria proprietária de outra família, proprietária de terra. Eu não vou entrar muito no detalhe, porque é muita coisa no livro, então não dá para a gente... É só contextualizar os fatores principais relacionados ao nosso diálogo aqui. Então, ele pega essa esposa dele, com a família dela, faz uma emboscada e extermina essa família. Essa outra família importante que estava, na época, em dificuldade financeira e que casou a filha com ele, tentando essa junção das famílias e ele ter uma melhoria do poder, né, poder temporal da riqueza desse homem. Então esse filho fica com ele, que era o filho da camponesa, e essa menina, ela não foi morta juntamente com a família. Ele entrega essa menina para a camponesa que ele tinha escravizado e liberta essa camponesa e pede para que ela nunca mais apareça. Dentro de um cenário de um tempo, de uma história de um homem muito rude e completamente contra os princípios humanísticos, ele não consegue acabar com a vida dela. Tinha algo naquela camponesa que
que o segurou para não exterminá-la. Então ele entrega a menina para ela e pede para que ela desapareça e nunca mais ouse falar que essa criança não era dela, porque senão ele exterminaria não só ela, mas a todos que ela teria contado ou que seria amigos dela, enfim, né? Então, enfim, então eu me identifiquei com essa criança. Então o filho legítimo da camponesa fica com ele, cresce e vida que segue. Mas como na vida acontece uns acasos, né? Mas eu, depois do canal, depois desse estudo que a gente vai tendo, eu acredito que o acaso quase que não existe, assim, há algo, né? Então, assim, essas crianças se encontram depois na história e se encontram uma camponesinha suja, uma camponesinha, uma criança, né? Uma criança suja, maltrapilha, na qual ela estava numa banca de batatas com a mãe dela vendendo na feira o resto da produção de batata, que era o resto dos restos que sobrava para aquele povo. Então, assim, eles se encontram ali, aquela criança, a filha, né, que foi trocada com o filho da camponesa. Eles se encontram naquela feira e ele desenvolve toda uma história, né, dentro dessa história do livro, Vidas, que eu não vou contar aqui, mas enfim, essas crianças crescem, esse personagem que eu me identifico, que era o filho dele, que ele roubou da camponesa, ele prepara o menino para ter o menino a sucessão da terra, a sucessão do poder temporal que ele tinha. Então esse menino some durante um tempo, num lapso de tempo na história, e quando esse menino volta já homem, ele volta também com a personalidade como a do pai. Um homem mau, um homem altamente opressor daqueles camponeses, e eu vou resumir a história chegando no ponto crucial. Essa camponesa, ela tinha um dom natural herdado pela mãe, que era da farmácia natural, de ervas, Então ela começou a atender, aprendeu isso com a mãe, né? Ela atendia os camponeses da região com essas ervas, com essas substâncias naturais que tinham propriedades curativas e disseminou essa camponesa como uma curandeira mesmo, né? Que tratava das pessoas. Então, em determinado momento, eu estou contando essa parte dentro do livro só para fazer uma contextualização. Então, assim, um dos homens, um dos militares desse homem mau da terra, o proprietário da terra, né, que agora é o filho na sucessão, depois, num combate, ele tinha uma ferida na perna e ele vai juntamente com os homens nessa área lá dos camponeses, juntamente com os gerentes de terra da época, e ele fica sabendo que essa camponesa tem essa propriedade curativa, e ela não se nega e cura esse homem. Ela faz propriedade, alguns empréstimios lá, que pede para esse oficial da guarda desse homem da terra, esse proprietário da terra, para ter uma terapia com aquilo. E ele sofrendo com a perna muito inflamada, e ele começa a usar essas propriedades e se cura. Ao se curar, na época, as autoridades religiosas ficam sabendo disso dentro do contexto do livro, que é grande de falar aqui, e tanto ela, a camponesa mãe, como a filha terminam na fogueira inquisitiva. Elas foram queimadas, acusadas de bruxarias, enfim. Mas tem todo um contexto da história, né, que além disso também, que levou elas de maneira injusta, vamos deixar claro, para essa fogueira. E esse homem que tinha o poder de parar isso na sucessão do poder, né, ele simplesmente ignora. Ele ignora, ele em determinado momento da história ele fica sabendo que
a irmã dele, a mãe dele estava, e ele prefere ignorar isso e põe fim à vida da mãe e da irmã. Então, assim, esse livro, ele vai transcorrendo, o livro Vidas, ele vai transcorrendo dessa Idade Média, que termina com a morte dessas duas mulheres, e ele evolui até lá o ano, penso eu também, né, como eu falei, não sou tão bom na história, 1700, em algum lugar lá parece ser Espanha, não sei, porque em nenhum momento, a não ser no primeiro retalhos que fala as cidades, né, Diamantina, São João del Rei, nesse outro livro não fala. Ele deixa em aberto, a gente não fala, a cidade fala, mas não fala o país, a nação, o reino que está se passando. Então, assim, depois da morte das mulheres, aí nós vamos para o ano, penso eu, 1700, que numa praça tem uma mãe morta, uma criança do lado dessa mãe morta, e uma criança cega, e uma criança com uma doença de pele, como se tivesse sido queimada. Ela estava do lado da mãe morta, chorando, pedindo por auxílio, e essa criança, eu vejo dentro da história, dentro desse contexto evolutivo que foi passado por essa energia, por desse contexto até agora, que seria eu, essa criança, como o outro menino, o filho do outro proprietário de terra. Então essa criança era uma menina e que estava na praça lá do lado da mãe morta, também numa época muito difícil, né? E nesse momento passa uma freira. E essa freira, ela não era freira ainda, ela era noviça, ela para se formar em freira. Ela, tomada de emoção, vê aquela criança, põe aquela criança no colo e leva para um convento que ela estava. Então, juntamente com outras freiras, escondem essa criança no convento, tratam dessa criança e essa criança começa a se recuperar, até que a Madre Superior descobre essa criança e expulsa a noviça do convento, e essa criança cresce juntamente com a freira, né, que foi expulsa lá do convento, e herda o nome dela, herda o sobrenome da freira, que é ex-freira, né, que ela foi expulsa. Enfim, então, avançando, essa freira morre, essa criança que era cega, que tinha uma doença de pele, a doença de pele foi tratada, ela não manifestou, mas ela continuava cega. E essa mulher, agora uma mulher, né, ela cresceu, ela se entra no prostíbulo e começa a se prostituir. Mesmo cega, ela se prostitui para ter a continuidade da vida dela. Até que em determinado momento da história, ela é acolhida por um cliente que tem uma paixão por ela e que tira ela dessa vida prostituída e leva para casa. Ele era um homem que mexia com couro, com curtume, sandálias, roupas de couro, cintos, enfim. Então ele começa a ensinar o ofício para ela e ela fica trabalhando com ele. Mas em determinado momento, essa mulher que foi resgatada do prostíbulo, ela começa a questionar tudo e a ficar insatisfeita com a vida, até que um dia, eu não vou entrar muito em detalhe, até um dia que ele chega em casa na loja de curtumes, essa mulher dele ela enforcou-se, né? Ela suicidou-se com uma tira de couro numa árvore. Então, essa foi a primeira parte, a segunda parte desse livro Vidas. E esse livro foi evoluindo, ele foi evoluindo com histórias, com eventos acontecidos, na minha vida até os dias de hoje, até em 2023. Em 2023, tanto que esse relato que eu vou contar agora, ele é a última página do livro, desse livro Vidas. Ele em 2023, eu estava no setor de trabalho
Geralmente eu trabalho sozinho, né? Tinha 2 funcionários, mas foi saindo, ficou eu sozinho. E eu gosto de colocar uma música, né? Gosto de colocar um, uma música suave, né? Geralmente sem voz, com instrumentos, para criar um equilíbrio, para ficar um ambiente gostoso, né? Como se fosse aquelas clínicas de reiki, né? E isso me facilita o trabalho. Então, em um determinado momento eu estava trabalhando, era uma manhã, e eu comecei a sentir uma presença, é como se alguém se aproximasse do seu lado, um calor, mas do mesmo modo que se aproximava, eu sentia o meu humor completamente uma euforia, como se eu tivesse quase que comecei a sorrir, né? Ainda bem que eu trabalho sozinho, senão eu ia falar que eu sou doido, né? Aí eu comecei a sorrir e ser tomado de uma alegria muito grande, de uma alegria, e comecei a chorar, como se fosse um encontro mesmo com alguém que você não via há anos, de tremendo valor sentimental para você, e eu fui sentindo aquele calor, um calor na minha mão, um calor me envolvendo, como se fosse um abraço, e eu mesmo abracei, me auto-abracei, sentindo aquela presença, aquele calor, aquela presença, e eu sentia que esse outro ser, essa outra presença, de certa maneira também chorava, estava tomado de emoção, vamos assim dizer, né? Eu chorava, eu estou viajando, né? Nós estamos no plano físico, eu estou contextualizando uma história que aconteceu, né? Uma história comigo, mas assim que eu não sei se lá no outro plano eles choram, não sei se eles, mas eu senti que ele chorava, eu senti que ele estava tomado de emoção, muita emoção, muita emoção. E eu fiquei naquele momento ali uns 5 a 10 minutos, né? Até um pouco mais, e daquela emoção de choro, de soluço, até que aquela sensação foi soltando, foi aquele calor diminuindo, e eu senti sozinho novamente. Aí, depois que terminou o trabalho, no final do dia, eu liguei para minha amiga Amanda e falei com ela assim: Amanda, aconteceu isso comigo, olha, que coisa é essa? Isso não é não é uma coisa assim que eu pensei, eu senti toques, eu senti calor, eu chorei muito. E o que é isso? O que pode ser, né? E ela falou assim: é alguma experiência que você teve transcendental, alguma coisa que você teve. Aí beleza, eu cheguei em casa naquela noite e aquela voz de novo me falou, com essa voz de mulher, para mim escrever o que tinha acontecido. E quando eu começo a escrever o que tinha acontecido, narra a história de um ser de luz que saiu de um plano, que ela estava perturbada em saber da minha presença, em saber que eu poderia estar entrando numa vibração não tão boa, um processo de tristeza, e ela sai desse plano, passa em um outro plano. Eu não vou contextualizar o plano dela que ela estava, eu falo ela porque eu senti a presença dela, a voz dela me falou para escrever isso, e quando ela chega num plano de luz, um plano todo branco, que seria o mesmo plano lá do sonho de criança, um plano todo branco, que não se via nada a não ser luz. E ela chega nesse plano, através da escrita, né, que eu estou narrando, a pedido dessa voz que foi me falando. Então ela chega nesse plano de luz, e quando ela chega nesse plano de luz, ela me vê no setor de trabalho, como se fosse uma janela no setor de trabalho, eu no computador e ela nesse plano de luz. Então ela consegue transcender e chegar junto comigo, é como se o meu corpo transcendental, é como se eu tivesse uma experiência fora do corpo, eu tivesse saído desse corpo físico e a encontrasse com ela num plano intermediário, vamos assim dizer, seria no plano intermediário, na qual a gente se vê, a gente se abraça e a gente tem um diálogo, né, escrito, que eu não vou narrar aqui, que eu nem lembro, que é grande, e contextualizando esse diálogo, ela fala
que estava sempre próximo de mim, que seria meu... Ela até fala assim, eu não ouso falar seu anjo. Ela fala claramente, ela fala assim, não ouso falar seu anjo, mas me tenha como amigo um tutor que te acompanha. Porque anjo vai te dar uma ideia de hierarquia e vai nos separar. Mas tenha como amigo e um tutor. Isso é claro no texto que eu lembro, algumas coisas que eu lembro. Então, assim, a gente se abraça e depois ela sai, e ao mesmo tempo que ela vai se desligando de mim, eu volto para o meu plano físico, onde eu estou no computador, e ela volta para o plano inicial de vida que ela estava, na qual ela saiu primeiro, com outros amigos dela lá nesse plano, vibrando junto com ela para aquele momento acontecesse, para que esse evento transcendental, esse evento, não sei, não tem palavras para falar isso, esse relato que eu pude acontecer, esse encontro pudesse acontecer. Então esses seres ficam né, nesse plano. Então assim, o que nós temos até agora, essa junção, Carlos, o que eu penso é uma construção que começou lá atrás, que foi evoluindo, toda programada nessa vida, numa vida anterior, que a gente volta lá atrás, que tinha um débito inicial, vou falar assim, uma ação inicial, lá que, né, daquele drama lá da morte da mãe e da irmã, e que ele evolui para essa criança, que ele chega num plano, que lá em 1700, que ele encarna não, a palavra que ele tem uma experiência física, normalmente, uma experiência física, como aquela mulher, passando como mulher, sentindo-se como mulher, mas sem a visão e com a pele queimada, e ele chega até nos dias de hoje, né? Então, assim, eu acho que o que eu entendi, tanto a minha área direcionada para a saúde, que essa energia me direcionou para a saúde, para da saúde, seria uma reparação dentro de um plano evolutivo que me propiciou a não ter assim, esse pensamento de cessar a vida, sair dessa escola de vida, né? Eu estou colocando como escola, como esse plano de evolução. Então houve todo um trabalho para que eu não cessasse essa vida. Então, se a gente volta todo dentro desse contexto, lá, uma coisa importante que eu não falei, lá no livro Retalhos, quando essas mulheres são mortas na fogueira, posteriormente na história do livro, esse homem, que seria eu, comete suicídio. Então você tem um suicídio, você tem dois suicídios, o segundo suicídio acontecendo lá com a freira, naquela presença humana daquela mulher cega, que foi resgatada pelo homem no prostíbulo. Então, assim, ela se enforca. Você tem o segundo suicídio, e em 1940, no livro Retalhos, quando o noivo percebe que a noiva morreu devido a uma doença terminal, e ele comete suicídio também. Então você teve 3 suicídios em vidas em tempos diferentes, até chegar nos dias de hoje. Então eu contextualizo tudo isso como uma experiência de aprendizado, de resgate e de cuidado humano, todo dentro de um amor, dentro de um acompanhamento muito próximo, num plano de amor, para que esse ser, que sou eu, não atentasse contra a vida, terminasse a lição que fosse fazer dentro de um plano evolutivo e trabalhasse com cuidado humano, a talvez, né, penso eu, de resgate de tudo o que aconteceu, explicando seria a existência até aqui.
Eu não vou entrar também mais em detalhes. Depois no livro Vidas, que esse homem, proprietário de terra, ele põe fim à vida dele, tem todo um contexto de vida num outro plano, que eu não vou contar aqui. Né? Num outro plano que ele passa até chegar naquela vida que foi resgatado pela freira. Então, Carlos, todo esse contexto, a gente pega na linha do tempo, eu acho que foi essa construção aí que nos dá muito o que pensar e que, de certa maneira, me ajudou muito. Me ajudou muito, muito, muito. Vamos então passar às perguntas. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista do Cláudio, que já foi publicada ou será publicada nos próximos minutos. Você vai amar. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saindo do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?